Graça e paz, queridos, eu sou o presbítero Adalberto de Jesus e você está no curso preparatório de jovens pregadores. E chegamos ao módulo 3 sobre o tema exegese. Entendendo o texto. O que é exegese? É estudar o texto bíblico para entender o que ele realmente quer dizer. Há uma empolgação muito grande, muitas vezes, quando a gente lê, nós lemos um texto, e aquele texto já nos empolga. E aí a gente já sai desesperado, quero pregar isso aqui. Quero dizer agora aqui, descobrir a roda. Quando, na verdade, irmãos, se nós formos usar a exegese para interpretar e ler e saber exatamente, muitas vezes não é o que a nossa empolgação está dizendo, mas tem um outro entendimento. Então, o exegese é estudar o texto bíblico para entender o que ele realmente quer dizer. Existem alguns passos para isso e eles são muito simples, queridos. Leia o texto várias vezes. Tão básico como beber água. Ler o texto várias vezes. Observe o contexto, o antes e o depois. Porque quando nós fazemos uma leitura somente do texto, a gente pode correr o risco de errar e errar muito feio. Veja quem escreveu aquele texto. Entenda para quem foi escrito e descubra o significado das palavras importantes. Então, dentro dessa característica, meus amados irmãos, nós vamos observar que precisamos ler o texto várias vezes, observar o texto, o contexto, o antes e o depois, saber quem escreveu, entenda para quem foi escrito e descubra o significado das principais palavras que ali estão, porque ali contém um segredo daquilo que Deus ele quis dizer naquele período e o que ele quer dizer para nós hoje. Ou seja, a exegese ela nos ajuda a entender principalmente de que Deus ele jamais faz alguma coisa de forma aleatória. A sua palavra, ela não é aleatória, ela não é desconexa, ela é conectada, ela é interligada, ela serve para aquela época, ela vai servir para hoje e ela vai servir para amanhã também. Então, resumindo, a exegese tem essa característica aqui. Então, os primeiros passos para você entender a exegese, e nós estamos nesta introdução apenas resumindo a característica. Na sequência desse curso para jovens pregadores, nós teremos módulos em que iremos mergulhar nestas matérias de forma mais ampla. Existe aqui uma pergunta-chave. O que esse texto significa para os primeiros ouvintes? Ou seja, o que é que Deus estava dizendo nessa passagem para aquelas pessoas que ele escreveu naquela época? A exegese clareia, porque quando você entende o que Deus, através da sua palavra, estava falando para aquele povo, para aquelas pessoas, ou aquela pessoa especificamente, ou aquela nação, você vai entender o que é que Deus pode falar com a sua igreja nos dias de hoje. Então, exegese, desculpe se a minha expressão exegese é isso mesmo, exegese é entendendo o texto, meus queridos irmãos, entendendo, porque aquele que não entende o texto não consegue pregar o texto. Ele pode até pregar, mas vai trazer erros doutrinários e a gente não pode nem aumentar, nem diminuir aquilo que está dentro da palavra de Deus. Eu vou contar um exemplo pessoal que eu já vi. Estava eu na minha tenra juventude
nós já estamos aqui com 56, mas eu era líder de jovens, mas eu já cooperava no altar. E um irmão estava ministrando na nossa igreja, e ele todo empolgado disse: irmãos, ele estava pregando sobre a circuncisão. Sobre a circuncisão, né, que é aquela cirurgia do prepúcio e tal, onde os judeus são circuncidados nos primeiros dias de vida e tal, que é tradição judaica. E aí, em determinado momento, ele disse assim: pois todos aqueles que eram circuncidados ficavam estéril. Ora, irmãos, como é que alguém circuncidado vai ficar estéril? Estéril não pode ter filho. Imagina, Israel já tinha acabado essa altura, né? Se todos os judeus ficassem estéril, já tinha acabado. É algo que denota falta de conhecimento, principalmente falta de conhecimento, e que não houve uma interpretação correta do texto. Então, venha comigo, você está no curso de Jovens Pregadores e este é o módulo 3 Exegese, Entendendo o Texto.